Olá, você sabe o que é transtorno de ansiedade? Vamos iniciar então falando da diferença entre transtorno de ansiedade e ansiedade comum para ficar mais claro. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano e possui alguns tipos diferentes que costumam estar relacionados a eventos importantes, medos ou preocupações, como quando passamos por uma entrevista de emprego ou estamos no primeiro dia de aula, ou um atleta no final do campeonato, ou quando a pessoa tem medo de avião e vai fazer a primeira viagem. Geralmente, estas situações causam algumas sensações mais intensas, mas que são naturais e que não impactam tanto na rotina ou do bem-estar da pessoa, como dificuldades para dormir, dificuldades de concentração, pensar muito sobre o evento antecipadamente. Já o transtorno de ansiedade é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, não se sabe ao certo a origem deste problema, mas acredita-se que o transtorno esteja ligado diretamente a neurotransmissores como serotonina, dopamina e a noradrenalina. Diferente da ansiedade comum, o principal sintoma do transtorno de ansiedade é a presença quase permanente de preocupações ou tensão. E mesmo que a pessoa saiba que não há motivos ou sua preocupação é excessiva para a questão, ela não consegue controlar suas reações. O que causa a ansiedade? As causas da ansiedade está ligada a uma hipótese na TCC sobre a vulnerabilidade cognitiva, onde essa explicaria a instalação e manutenção nos transtornos emocionais. Essa hipótese diz que o indivíduo portador de um transtorno emocional tem uma tendência aumentada a cometer distorções ao processar o real interno e externo, além de colocá-lo em uma situação de rigidez, impedindo de considerar interpretações alternativas. Conforme o modelo cognitivo, o ponto central da ansiedade não está definida no evento em si, mas sim no significado ameaçador e perigoso desse evento. Ou seja, nos casos específicos dos transtornos de ansiedade, vai ocorrer uma interpretação exagerada de ameaça e perigo para um evento que seria normal para os demais indivíduos. Quais os tipos de transtornos de ansiedade? Transtorno de ansiedade generalizada. Esse tipo é o mais comum e frequente. É caracterizado por ansiedade e preocupações excessivas e frequentes. Causam sofrimento clinicamente e significativo, ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes, por pelo menos 6 meses. Autismo seletivo. Ao se encontrarem com outros indivíduos em interações sociais, as pessoas com mutismo seletivo não iniciam a conversa ou respondem reciprocamente quando os outros falam com elas. O quadro é mais comum em crianças, mas pode persistir na vida adulta. As situações de relacionamento interpessoal são marcadas por forte sensação de ansiedade e os indivíduos costumam ser prejudicados em suas relações pessoais e desempenho acadêmico ou trabalho. Transtorno de ansiedade de separação. Este transtorno é mais comum em crianças, mas existe adultos com o problema também. Ele é caracterizado pelo medo ou ansiedade excessiva em relação à separação por apego. Pode ser com uma pessoa, animais, com objetos, até lugares, como a mudança de casa. Transtorno de pânico. É caracterizado por episódios de ataques de pânico recorrentes, cuja característica principal é um surto de medo ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e costuma durar até meia hora. Fobias específicas. É o medo excessivo em situações específicas, como entrar em um elevador, encontrar um rato, estar próximo de uma janela alta. A resposta de medo, ansiedade e estresse é automática nesses casos, que se repetem toda vez que o paciente não consegue evitar a situação. Fobia social. É o nome dado ao medo ou ansiedade exagerado de ser exposto a possível avaliação por outras pessoas em situações sociais. O desconforto vai além da fala em público. Pessoas com diagnóstico se sentem constrangidas e humilhadas simplesmente ao serem observadas
em atividades comuns, como comer, beber e escrever. A agorafobia é quando o indivíduo tem medo ou ansiedade de espaços que, em geral, não considera inseguro. Nesses casos, a insegurança é desproporcional ao perigo do que realmente pode acontecer. Transtorno de ansiedade induzido pelo uso de substâncias. Acontece pelo uso excessivo de substâncias como drogas, excesso de cafeína, álcool, medicamentos. Os pacientes diagnosticados com esse subtipo de ansiedade têm suas atividades diárias prejudicadas por preocupações excessivas e até ataque de pânicos que acontece junto ou separadamente do uso das substâncias. Transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. O transtorno é desenvolvido por causa da descoberta, comprovada clinicamente, de uma condição médica, incluindo diferentes doenças e alterações físicas. Especificado e não especificado. Esta categoria é destinada aos casos que, apesar do sofrimento persistente e avassalador, não entram nos critérios das especificações dos subtipos logo já dito. Diagnóstico. O diagnóstico da ansiedade é realizado por uma análise clínica com um médico, psiquiatra e psicólogo, que investigarão os sintomas apresentados pelo paciente. O diagnóstico pode ser feito com o auxílio do Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5. Sintomas. Entre os sintomas, é possível encontrar diversas reações, como reações físicas. Neles são encontrados taquicardia, hipertensão, dificuldades respiratórias, boca seca, zumbidos no ouvido, manchas na pele, queda de cabelo, perda ou aumento de apetite e perda ou aumento de peso, e entre outros sintomas. Reações comportamentais: tremores, bloqueio ou paralisação, estado de alerta, irritabilidade, alterações do tom de voz, hiperatividade motora e roer as unhas. Reações cognitivas: preocupações excessivas, obsessiva, pensamentos negativos, dificuldades de atenção e concentração, alteração de memória, vontade de chorar, maior foco no negativo do que no positivo. Reações sociais: dificuldades em iniciar ou manter uma conversa, dificuldade em dizer não, preocupação excessiva com a opinião de terceiros, tentativa de passar constantemente despercebido. Quanto mais sintomas a pessoa apresentar e quanto mais frequente e intenso forem, mais severa se torna a problemática, podendo gerar complicações graves, tanto a nível físico como psíquico. Tratamento da ansiedade. De modo geral, o tratamento é constituído por uma abordagem multimodal, que inclui orientação aos pais e à criança, terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia dinâmica, uso de psicofármacos e intervenções familiares. Segundo a Anvisa, em 2013, o tratamento é baseado em severidade da doença, doenças contaminantes, complicações com o uso de outras substâncias, risco de suicídio, histórico de tratamentos anteriores, custo e tipos de tratamentos disponíveis. As opções de tratamento incluem intervenção medicamentosa e psicológica. A adesão ao tratamento pode aumentar quando as vantagens e desvantagens do tratamento são previamente discutidas, segundo a Anvisa. Trabalho realizado por Brenda Gabriele, Emanuele Carolina, Jean Lucas Santana, Letícia Alves e Maria Cleudice.